Olá, quero compartilhar aqui com vocês, em rápidas palavras, uma palestra que eu vi esse final de semana e me chamou muito a atenção. A mensagem da palestra, que é muito o que eu sempre tento trazer aqui para vocês, né? De diferentes formas, mas sempre com essa mensagem. O palestrante, ele estava falando, né, de como prosperar, ter sucesso profissional, e ele entrevistou uma pessoa que aí, em uma média de 4 anos, atingiu aí um valor, né, na casa de milhões, né? Há 4 anos atrás ele tinha alcançado aí um faturamento de 900 mil, depois ele subiu para 3 milhões, 30 milhões e depois um valor que a gente não consegue nem imaginar. E ele disse que perguntou para o entrevistado, né, o que ele acha que levou a ele chegar a essa alavancagem, né, de faturamento. E ele disse que conteúdo, estratégia, isso foi pouca diferença, né? De há 4 anos atrás quem ele era para o que ele adquiriu hoje. Mas ele disse que o que mais colaborou foi o emocional, porque ele parou de beber, ele começou a tomar outras atitudes, ele conseguiu começar a gerenciar suas emoções, né? E aí o palestrante trouxe justamente isso, né? Que quando a gente controla as nossas emoções, a gente consegue arriscar mais, a gente não desiste tão facilmente, que essa é uma das grandes chaves de quem prospera, de não desistir, de ter esse controle, né? De acreditar realmente nos seus sonhos. E trazendo um pouquinho aqui, sempre que eu trago a mensagem para vocês, né? Da importância de a gente fazer uma terapia para a gente acolher as nossas feridas, aquilo que nos leva à reatividade, né? Talvez você tenha lá uma ferida da rejeição, por exemplo, né? E aí você quer prosperar no seu negócio, mas daqui a pouco alguém não te elogia ou faz uma crítica, aí você já tem a ferida da rejeição, aí daqui a pouco, isso aqui não é pra mim, melhor eu desistir. Então, a todo momento a gente é influenciado pelas nossas emoções, né? E quanto mais a gente se cura, mais a gente sai dessa reatividade, mais a gente consegue ter esse controle de entender que aquilo é do outro, não é do meu, eu posso ir além, eu confio em mim mesmo. A gente começa a sair de um estado de vitimismo também, de dizer, mas o fulano teve oportunidade, eu não tive. Mas olha o que aconteceu comigo. Você cria a sua realidade. E aí quando você tá nesse lugar de fortalecimento interno, da tua autoestima, onde que tu acolhe a tua criança interior, tu vem para essa autorresponsabilidade. E aí tu sabe que não tem, tu pode até querer se enganar, mas tu sabe que você é o responsável por tudo que te acontece e não dá para culpar o outro. Então é muito esse lugar de quando a gente faz a nossa cura, a gente vem pela autorresponsabilidade do processo. E aí nesse caminhar, né, porque todo mundo, esse é um desejo assim do coletivo, né? Eu quero ganhar mais, eu quero enriquecer, eu quero prosperar. E por que a maioria das pessoas não consegue? Por essas travas mentais, por crenças, por tudo isso que te limita, pelas tuas feridas emocionais. Quando a gente tem feridas emocionais que a gente não cura, isso fica no nosso campo. Então, se eu vibro lá, culpa, medo, eu tô com raiva daquele que fez algo para mim, que me impediu de chegar até um lugar por causa disso ou daquilo, eu tenho vergonha de me expor, são frequências baixas e aí nesse lugar você realmente não consegue cocriar nada. Então, para elevar a tua frequência, para você poder cocriar a vida dos teus sonhos, para te prosperar, tu tem que se tornar essa pessoa que você quer ser. Isso não é do dia para a noite, é um processo. Então, o que eu preciso limpar em mim, do meu campo? O que tem ferida emocional que o meu olhar ainda está para trás? Eu fico preso ainda olhando para trás e as possibilidades, as oportunidades estão passando aqui na minha frente e eu não tô vendo, porque eu tô apegado a uma dor, ou eu ainda tô colocando a culpa no outro, saindo da minha autorresponsabilidade. E aí, eu preciso ser para ter. É isso que veio, né, nessa mensagem da palestra sobre o controle das emoções. Eu preciso ser essa pessoa
desenvolvida emocionalmente em todas as áreas para me tornar uma pessoa próspera. Uma pessoa em desequilíbrio emocional, ela não consegue, né? Quantas pessoas às vezes ganham na Mega Sena, ganham 1 milhão e elas não sustentam ficar com dinheiro. O problema não é ganhar o dinheiro, não é o problema, aquele lá recebeu uma quantia, teve um começo que alguém ajudou e eu não tenho, porque muitas pessoas, né, ganharam quantias enormes de dinheiro e não conseguiram sustentar. Por quê? Suas feridas emocionais. Então, se eu não tenho controle, eu tenho as minhas carências, então eu vou comprar coisas, eu vou gastar mais do que eu posso. Ou então, eu tenho problemas de crença de merecimento. Então, eu tenho que gastar logo esse dinheiro porque eu não suporto ficar com esse dinheiro. E aí, às vezes, acontecem coisas até inconscientes. O meu carro estraga, dá um problema aqui em casa, tudo para te gastar o dinheiro e não sobrar para te comprar aquela blusa que tu queria, mas que tu achou caro, aquele sapato que tu disse, mas queria tanto comprar isso aqui, mas não, tá caro. E aí o dinheiro ele dá um jeito de se escapar por outro lugar. E aí é onde que você tem essa sensação, né, que às vezes até entra o dinheiro, mas ele não fica. Muitas vezes é esse lugar de crenças de merecimento. Então percebe, tudo é uma questão desse gerenciamento dessas nossas emoções, de a gente curar as nossas emoções. Outro fator, né, que agrava isso, dentro do pensamento sistêmico a gente vem trazendo, né, a lei do pertencimento. Então, quando eu venho de uma família que não é muito próspera, que tudo foi muito difícil, eu tenho dificuldade de prosperar, porque quando eu dou alguns passinhos e de repente eu tô até prosperando, mas algo me trava, porque eu tô ficando muito diferente dos meus pais, dos meus ancestrais, e aí eu penso, nossa, mas como eu tô aqui viajando, eu tô aqui no bem bom, e o meu pai e a minha mãe até hoje não tiveram condições de ter. Inconscientemente você arranja desculpas, começa a acontecer coisas e você volta para trás, porque você quer continuar lá no teu inconsciente. Isso não é pensado conscientemente, é o teu inconsciente. Opa, eu quero voltar aqui um pouquinho, porque eu tô me sentindo muito diferente, eu quero pertencer. Então a gente tem esse instinto muito forte de querer pertencer a um grupo de pessoas, pertencer ao nosso sistema familiar. E aí, se eu tô numa lealdade, de repente eu faço os esforços, eu faço a minha parte, eu confio em Deus, mas tem uma força oculta, que é lá o meu inconsciente, que não me autoriza a ir pro mais. Então, eu quis trazer um pouquinho, porque eu achei que essa palestra, né, de ele trazer essa questão emocional, esse gerenciar as nossas emoções, que é um fator determinante, né, para a gente conseguir a prosperidade, linkou muito com o que eu sempre trago aqui para vocês, né, o quanto é importante, porque também se eu me curo, eu tô no meu lugar, que eu tô, né, tranquila, eu não preciso me preocupar se eu vou desagradar o outro, eu tô no meu processo e eu vou fazer o meu caminho, mesmo que alguém diga, não, aí não vai dar certo, não vai por aí que tu vai quebrar a cara. Tu confia naquilo que a tua alma tá sentindo. Tu mantém firme o teu sonho. Porque o que acontece, né? Muitas vezes é algo que já vem lá da nossa infância. Não sonha alto demais, porque senão tu vai quebrar a cara, tu não vai conseguir, tu vai te decepcionar. Não, melhor ir por aqui, né? E sem culpa, sem julgamento, né? Os nossos pais, a nossa sociedade, talvez foi numa atitude o quê? De querer nos proteger, para a gente não sofrer. Só que hoje a gente está num outro tempo. Então, é natural e saudável que a gente se desenvolva mais do que os nossos pais. Então, os nossos pais tiveram uma vida mais fácil e mais leve do que os nossos avós. E assim vai sucessivamente. Então, quando a gente acessa esses conhecimentos, né, a gente consegue gerenciar as nossas emoções.
E aqui eu acrescentaria, né, quando a gente conhece o pensamento, as leis sistêmicas, a gente toma uma nova consciência, onde a gente pode soltar todas essas nossas lealdades familiares, esse nosso inconsciente que não nos autoriza a conquistar mais, a ter uma vida melhor. E a prosperidade, gente, não é só em questão do dinheiro, mas é tu ser próspero em todas as áreas da tua vida. Seja lá nos relacionamentos, na tua saúde, é tu ter abundância em todos os sentidos, de nada te faltar. E aí também aqui tem o senso de cada um, né? Tem pessoas que financeiramente, né, falando em dinheiro, elas até não têm muito, mas elas se consideram muito abundantes, porque elas sentem, não, tudo aquilo que eu preciso de alguma forma chega para mim. Eu às vezes penso numa coisa, num lenço que eu quero comprar e daqui a pouco vem alguém e me presenteia. Tô legal em todas as áreas, então tem gente que com pouco ela já consegue se sentir abundante. E tem pessoas que têm muito, mas às vezes elas têm um vazio emocional que aquilo não sustenta. Então às vezes a pessoa ela pode até ter dinheiro, né, riqueza, mas internamente ela não é próspera, ela é uma pessoa escassa, porque ela vive num vazio interno. E aí tudo volta de novo, né, para as nossas emoções. Então, o quanto é importante a gente gerenciar as nossas emoções. O quanto é importante a gente vir para essa postura adulta e dizer para nossa criança: ei, agora eu tô aqui, eu vou pegar na tua mão e não desisto mais. E aí não importa que se o externo tá querendo te bloquear, tá querendo te impedir, tá querendo fazer tu esquecer dos teus sonhos, ou às vezes tu vai começar a prosperar um pouquinho e tem gente que, né? Tá se achando agora, tá isso, tá aquilo, porque as pessoas têm uma tendência a criticar. Por quê? Porque elas veem, se a fulana, se alguém do meu sistema familiar conseguir fazer, eu sou obrigada a conseguir fazer. Porque se ela mostrou que é possível, eu tenho que dar conta e eu vou ter que me esforçar e talvez eu não tô afim. E aí é onde que as pessoas às vezes começam a te julgar, a te desvalorizar. Porque se tu estacionar, se tu não prosperar, se tu ficar ali na faixa que ela também tá, para ela tá cômodo. Porque aí ela pode ficar sossegada na zona de conforto. Não é fácil para ninguém. Não é assim mesmo, não é porque o fulano lá talvez roubou, talvez fez isso, trapaceou para conseguir, né? Então, aonde que se a gente não tem essa firmeza de quem a gente é, dos nossos valores, dos nossos sonhos, a gente é pego pelas nossas emoções, a gente é pego pelas nossas lealdades familiares. E aí trava. Aqui alguns fatores, né? Mas existem várias dinâmicas ainda inconscientes, né? Que dentro do consultório a gente traz um olhar ampliado para tudo isso, né? Existem questões daquilo que eu vi lá da minha história com o meu sistema familiar e que aquilo ficou impresso, né, visualizado na minha mente, e aí eu projeto, eu vejo o mundo pela essa lente distorcida. Então, dentro do processo terapêutico, é todo esse olhar, porque quanto mais eu vou limpando as minhas feridas, a minha dor, mais eu me abro para o novo, mais eu me abro para receber, mais eu me abro para prosperar. Então, essa mensagem que eu queria trazer aqui, né, linkando, que eu achei maravilhoso, essa coisa, né, que esse palestrante trouxe dessa questão emocional, e é muito que toda a vida, de diferentes formas, mas é sempre essa mensagem que eu tento trazer aqui, né, o importante de você se cuidar, investir no seu processo, porque você é o seu melhor investimento. Gratidão!